E aí, galera que fez a prova da Polícia Civil do Estado do Ceará, beleza? Então, vou aqui falar um pouco sobre minhas impressões sobre a prova e sobre a banca, né? A organização da banca, o que é que eu achei, como foi minha experiência na hora de fazer a prova. Eu não tenho tanta experiência ainda, só fiz 2 concursos, né? A Polícia Civil do RN e a do Ceará, mas já tem muitas grandes diferenças entre essas duas bancas, estilo de prova, que já vale a pena comentar aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar a IDECAM, porque foi uma prova realmente muito organizada, no sentido assim, de segurança dos funcionários. Pô, cheguei lá, tinha bastante funcionário, cada sala tinha 2 fiscais, fora o fiscal volante, que levava para o banheiro, para beber água. E era assim, queria sair para beber água, você passava pelo detector de metal, ia para o banheiro, passava de novo, saía do banheiro, passava de novo, entrava na sala, passava de novo o detector de metal. Pelo menos na escola que eu fiz era desse jeito. Então, assim, parabéns pela segurança, né? Como também eles coletaram a amostra biométrica, né? Coisa que não fizeram na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. E previa no edital, né? O edital falava que ia ter a coleta dos dados, mas não teve. Agora na IDECAM teve, ainda tiraram foto também, que isso eu acho que eles acreditam que vai diminuir muito o plágio. As fraudes, né? Até porque, né? E também outra medida que eles utilizaram, então eu não gostei tanto, mas eu entendo que é pela segurança, né? Eles não permitiram levar o caderno de provas. E isso é muito bom também porque eu acho que dificulta ainda mais também a questão das fraudes. A organização estava muito top, assim, eu só não gostei muito porque a escola que eu fiz, a escola estadual, não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Aí eu levei só um amendoim para comer lá, em uma água. Quando eu abri o meu amendoim, aquele ventilador tufão, assim que eu abri, comi só 2, derrubou tudo no chão, fiquei com fome. Fiz a prova amarela de fome, mas deu certo. Já estava acostumado. E enquanto a prova mesmo, a matéria, era uma prova bem difícil. Prova muito difícil, assim, nível alto. Não tava que nem os simulados que eu tava fazendo, não. Tava uma prova difícil mesmo. Português, multidisciplinar, tinha a questão de raciocínio lógico misturado com português. Aquela primeira questão de português que você tinha que substituir substantivo por vírgula, por x, y era adjetivo, colchete era vírgula. Uma prova, assim, bem multidisciplinar. Informática, teve uma questão que cobrou matemática, média, né? Média aritmética. Agora, uma coisa que me surpreendeu foi que não tinha tanto, assim, tinha até casos práticos também, não era só aquela puramente decoreba, mas também teve muita decoreba, que é o esperado da IDECAM, né? A prova, assim, tinha uns casos práticos que você tinha que resolver. Eu gostei dessa parte, consegui me sair bem, né? Até porque a minha graduação é de Direito, então eu tive uma certa facilidade com as questões de direito penal, né? Os casos. Informática eu achei um nível tranquilo, não estava muito difícil, cobrou muito atalho, né, os atalhos. Aquele decoreba básico, mas assim, pelo menos estava de boa. Português achei bem difícil, achei o perfil parecido com a da FGV mesmo, a prova, bem difícil a prova de português. Penal de direito, beleza, prova também difícil, cobrando até teoria de furto da motion, né, a motion, que é a apreensão da coisa. E as discursivas também estavam bem pesadas, 4 discursivas que cobravam, uma você tinha que saber até a pena do crime para cobrar a matrícula, né, de pessoas com deficiência, mas tinha uma colher de chá, né, algumas questões das discursivas estavam previstas, estava lá nas questões objetivas, você podia aproveitar uma coisa ou outra, né, a primeira questão foi deixa eu ver, não trouxe a orientada, mas pelo que eu lembro, falava de investigação do MP, né? O MP ele pode investigar? Por que isso seria errado? Isso é a crítica. Aquela questão, né, você debater sobre. Aí tinha também outra pergunta dos direitos sociais, que tinha na prova, tinha uma objetiva perguntando qual é o direito social. Aí caiu uma discursiva, fale sobre um direito social e um direito do trabalhador. Caiu também uma falando sobre a lei de drogas, se o consumo de drogas foi descriminalizado. Não foi descriminalizado. Há quem que fale que foi despenalizado, né? Porque tirou a pena de prisão. Mas não foi descriminalizado, e perguntava também se poderia fazer uma combinação de artigos de leis diferentes, de diferentes tempos, para poder aplicar uma pena.
coisa que, né, tava lá na prova, uma coisa bem, meio assim, complicada, bem doutrinária, então você tem que estar atento nesses detalhes. E a questão sobre PCD, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência, dava um caso prático lá e você tinha que saber se era uma questão de Código do Consumidor, se era uma questão de Estatuto da Pessoa com Deficiência e se cabia suspensão condicional do processo naquele crime lá que estava citado lá. A mulher cobrou uma mensalidade a mais pela criança ser deficiente. Então, perguntava isso também, se tinha que identificar essas 4 questões que eu falei, uma do MP, a do PCD, a lei de drogas e a de direitos sociais. Tinha algumas que você conseguia desenrolar na prova. Por exemplo, a do MP, que perguntava se o MP podia investigar ou não, eu conseguia tipo, falar, por exemplo, embasar com base na questão do juiz das garantias, que o juiz das garantias ele não pode sentenciar, né, para sentenciar aquele caso que ele pegou lá, né, sem ser no processo ainda, que pode corromper as provas, né? Eu usei mais ou menos aquele raciocínio também. E apesar da prova estar bem difícil, é aquela coisa, né? A prova estava difícil para todo mundo. Acho melhor uma prova difícil assim do que uma prova fácil, porque você não pode errar 2 questões que você já está lá de fora, né? Então eu prefiro uma prova difícil mesmo, sem precisar colocar contabilidade, estatística, essas matérias, pelo menos do meu ponto de vista, né? E eles conseguiram fazer isso, uma prova bem justa, assim. Não tinha nada, eu não vi nada assim passivo de recurso, pelo menos eu não consigo identificar. Mas eu achei o nível da prova bom, porque eu prefiro que seja uma prova difícil para todo mundo, que é uma prova fácil, que a pessoa tem que fechar a prova. Pelo menos é a minha opinião. E eu até consegui fazer a prova rápido, né? Eu estava na estratégia de fazer as questões fáceis primeiro. E eu sempre, quando eu estava meio cansado, assim, eu dava uma caminhada pelo local lá, ia no banheiro, lavava o rosto para dar uma relaxada, a circulação, melhorar. Então isso ajuda muito também. E eu terminei assim a prova até que rápido, porque eu fiz uns simulados. Eu estudei para essa prova fazendo mais simulados. E queira não, a pessoa pega a manha da prova e aquela resistência que é precisa, né? Porque de 100 questões, 400 itens, mais 4 questões discursivas, é pesado. Então é bom você ter essa preparação. Beleza, eu não sei se eu acertei, mas pelo menos eu consegui fazer. Consegui ler, não tinha que ler 3, 4 vezes. E isso ajudou. Agora se eu acertei ou não, aí vamos esperar o gabarito, né? E também eu usava a estratégia de fazer as questões aí, as mais fáceis primeiro. Inclusive foi até uma dica da minha avó, que nem entende muito de concurso, mas falou isso, faça as mais fáceis primeiro e deixa as difíceis para depois. Realmente isso ajuda na autoestima, né, na hora de fazer a prova. E é isso, basicamente é isso. E aí, o que vocês acharam da prova? Deixa o comentário aí embaixo. Vocês acham que o IDECAN tá de parabéns ou vocês preferem CESP, FGV? O que vocês acharam da prova discursiva aí? Vocês acham que vão conseguir para as próximas fases? Eu não sei, eu nem vi qual é a nota de corte, mas acredito que vai dar certo. Estou feliz com o meu desempenho, assim, de ter conseguido fazer a prova toda. Apesar de não saber ainda como eu fui mesmo, mas eu acho que eu devo ter ido bem na medida do possível. É isso aí, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve e é isso aí. Vejo vocês nas próximas fases.